Fala aí, galera. Beleza? Estou aqui para mais uma aula de usinas. Conforme eu havia dito, essa aula vai ser um pouco diferenciada, pois eu tenho que mostrar algumas imagens, mostrar algumas transformações, e aí fica mais fácil mostrando imagens assim, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar três tipos de usinas. Usina geradora de energia elétrica, né? Que são as usinas eólica, geotérmica e maremotriz. Beleza? As ideias que nós tivemos nas outras usinas, nós vamos tentar aplicar aqui para poder relacionar essas usinas geradoras de energia elétrica, que são bastantes. Tá? Então, essas três aí, que a gente vai começar agora, a gente inicia pela eólica, que é uma usina que produz energia elétrica através do vento, né, basicamente. E aí você tem as usinas eólicas tendo um crescimento muito grande no Brasil. Tá? Nós vimos numa outra aula, na aula de usina hidrelétrica, né, que eu mostrei a matriz energética do Brasil em 2011, mostrava as usinas eólicas, né, a produção de energia elétrica pela usina eólica, numa faixa de 0,5%, né, utilizado no país, no Brasil. E aí, depois, em 2019, eu mostro que essa matriz ela teve uma mudança absurda, em que a usina eólica, hoje em dia, por exemplo, ela gira em torno de quase 9%. Né? Então, você teve um crescimento aí de 0,5%, ou seja, quase nada, né, de produção de energia elétrica para quase 9% hoje em dia. Então, a usina eólica ela é bastante utilizada. Nós vamos ver o funcionamento dessa usina, como é que funciona, basicamente. Vantagem e desvantagem, aplicações, né? E aí, no funcionamento dessas usinas, dessa usina eólica, ela é um processo parecido com as hidrelétricas, tá? Porque você tem algo fazendo uma turbina girar, né? Para que um gerador gire, para que um motor gire e através de um processo eletromagnético produza energia elétrica. Então, numa usina eólica, ela também utiliza o esquema de fazer um gerador girar, né, rotacionar em torno do seu eixo, através de um motor, e quando esse motor gira, através de um processo eletromagnético, produz energia elétrica que vai para as redes de transmissões, né, para as torres de transmissões, e aí é distribuído. Bom, o início dessa produção de energia eólica, né, para movimentar, para iniciar o movimento desse motor, desse gerador, é feito através de hélices, né, como se fossem hélices de ventilador gigantesco, né, gigantes, muito grandes, que quando essas hélices giram, fazem esse motor girar, e quando esse motor gira, produz energia elétrica. Então, a diferença das hidrelétricas para a eólica é que na hidrelétrica a gente utiliza a água, né, fazendo com que a água faça o motor girar, faça a turbina girar e aí produzindo energia elétrica. Aqui quem faz a turbina girar, o motor girar, é o vento, né? Então, se você tem uma incidência de vento bem grande numa certa região, você tem essas hélices girando e quando essas hélices giram, fazem o motor girar produzindo energia elétrica. Beleza? Então, basicamente é uma produção de energia parecida com a hidrelétrica, por um processo eletromagnético, também parecida com as termoelétricas, com a nuclear, né? Onde essas três, né, hidrelétrica, termoelétrica e nuclear, fazem o motor girar. Né? Agora, como fazer esse motor girar? No caso da eólica, é através do vento, beleza? Então, você tem que ter uma quantidade de ar se movimentando. Essa quantidade de ar, quando se movimenta, passa por essas hélices, fazendo o motor girar. E aí vem a produção de energia elétrica, beleza? Aí temos aqui uma imagem de vários postes, né, com essas hélices. Lá em cima desse poste, dessa haste, né, num lugar bem alto para poder captar esses ventos, né? Você tem os motores, né, que vão gerar energia elétrica. Então a ideia é que esses postes, né, essas hastes que seguram, que apoiam o motor, seja uma haste bem alta, né, bem comprida,
para poder captar o vento, né? Não ter barreiras que façam com que o vento sofra desvio, né? Ou se dissipe. Então você tem essas hélices em locais descampados, né? Em locais bem descampados, bem abertos, né? Então olha a quantidade de hélices que tem girando ali, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho as vantagens e desvantagens, tá? Uma outra imagem que também pode ser colocada essas hélices no mar, por exemplo, né? Principalmente onde você tenha pouca incidência de ondas, né? Para poder não destruir essas hélices, não derrubar essas hélices, né? Então você bota essas hélices no oceano, né? Bem afastado da superfície, para que não tenha ondas. E no mar você tem uma quantidade de ar, né? De movimentação de moléculas. E aí você faz com que as hélices se movam, né? E aí essas hélices, elas são conectadas ao motor, né? Ao gerador, que ao girar produz energia elétrica, beleza? Então você tem duas situações, né? Ou colocando essas hélices em campos, em lugares descampados, né? Ou no mar, no oceano, beleza? Então, assim como nas outras usinas, nós temos, né, as vantagens e desvantagens. As vantagens, numa usina eólica, por exemplo, seria uma fonte inesgotável, né? Você vai ter sempre o vento ali, o ar se movimentando, fazendo com que as hélices girem, né? Produzindo energia elétrica. Você não tem nenhuma emissão de gás, nem resíduo nenhum, né? Não tem resíduo, não tem queima, não tem gases sendo emitidos, nada disso, tá? Ela tem um custo baixo, então economicamente ela é viável, né? Porque basta você instalar aquela haste ali, o motor e as hélices, e o vento passar por ela fazendo girar, produzindo energia elétrica, né? Então você não tem um custo, você tem um custo baixo, você não tem um custo muito alto, né? Você pode, por exemplo, utilizar o terreno, como naquela foto anterior do campo, né? Para, por exemplo, agricultura, criação de gado, né? Pecuária, ou seja, você pode utilizar o terreno para alguma outra atividade, né? Produzir uma outra atividade, porque só vai ter uma haste ali que ocupa um espaço territorial, no caso, pequena, né? Se você até porque as hastes, né, com os motores e as hélices, eles têm que estar afastados uns dos outros, então você consegue utilizar o terreno ali para alguma outra atividade, beleza? Nas desvantagens, por exemplo, o impacto que sofre com som, como eu falei, né? Existe um impacto sonoro, porque ao girar daquelas hélices que são muito grandes, né? Aquelas hélices são muito grandes, os motores, todo motor gera um atrito no seu interior, né? Do eixo que está girando, com as peças internas do motor, então você tem uma poluição ali sonora, vamos dizer assim, né? Um barulho, que pode incomodar algumas aves também, né? Você tem a migração de alguns pássaros, né? De uma região para outra sendo atrapalhada por essas hélices, porque elas são gigantescas, né? Então pode influenciar nessa migração, né? Além do impacto sobre as aves, né? Que pode matar umas aves dessas, por se descuidar e passar próximo de uma hélice dessa, a hélice pode matar algumas aves dessas, né? Então é prejudicial pelo barulho sonoro, pelo barulho que faz, né? Poluição sonora e visual, né? Porque é uma hélice gigantesca, né? Girando ali no meio do campo, né? No meio da região, e também causar problema para alguns pássaros, né? Esses são alguns impactos, algumas desvantagens. Aí vocês veem, por exemplo, hastes gigantescas, né? Com hélices gigantescas, colocadas, por exemplo, no litoral, né? De uma certa região, pode ser nordeste, pode ser sudeste, ou seja, onde você tenha litoral é uma região apropriada para se colocar a energia eólica, a usina eólica, né? E produzir energia elétrica. Então, essas usinas eólicas, elas são, por exemplo, muito colocadas em litorais, porque ali você tem a incidência de ventos, né? Com bastante intensidade. Então, você tem a movimentação do ar com uma intensidade muito grande, né? Com uma velocidade muito grande, fazendo com que as hélices girem com uma velocidade grande. E aí você tem a produção da energia elétrica. Beleza? Então, a usina eólica pode ser colocada em campos bem grandes, né? Lugares bem grandes, campos bem espaçosos. Pode ser colocado no oceano,
né, dentro do mar, dentro do oceano, como naquela outra foto, ou em litorais. Então você tem algumas possibilidades. Daí vem o crescimento da usina eólica no Brasil. Ok? Uma outra usina que também produz energia elétrica, né? Todas elas são para produzir energia elétrica, são as usinas geotérmicas, né? E aí você estuda a palavra novamente, ó, geotérmica. Geo vem de terra e térmica é calor, né? Então é o calor produzido pela Terra. Como assim Terra? Terra que eu digo planeta Terra, né? Então você tem, por exemplo, nas camadas mais internas da Terra, uma temperatura muito alta, próxima do núcleo da Terra, né? Que tem o magma, né? Nós sabemos que no núcleo da Terra possuem aqueles magmas, que são metais, por exemplo, derretidos, né? Com uma quantidade de calor absurda, tá? E aí, esse calor absurdo, ele é elevado através de uma tubulação no solo, né? Você cava uma tubulação, olha a foto da esquerda aí, a imagem da esquerda, em que você cava uma tubulação, cava um furo, né, no solo, coloca uma tubulação, né, até uma camada mais interna, né? Alguns estudos dizem em torno de 60 em torno de 63 quilômetros de profundidade, tá? Para você captar essa quantidade de calor, então é bem profundo, né? E aí você tem, nessas camadas mais internas, o aquecimento, né? Esse calor que é produzido pelo núcleo, né, da Terra, pela própria Terra, por isso geotérmica. Então, o núcleo da Terra gera o calor, né? Esse calor vai aquecer, né, uma quantidade de água, tá? Essa quantidade de água vai criar um vapor, né? Vai ser produzido um vapor, e aí já começa a aparecer bastante com a termoelétrica e a nuclear. Lembra? As usinas termoelétrica e nuclear aquecem a quantidade de água para gerar um vapor e esse vapor produzir a rotação, né? O giro do motor, do gerador. Então aqui é praticamente a mesma coisa. Você só tem uma outra forma de captar esse calor para poder evaporar essa água, né? Que é através do núcleo da Terra, né? E aí um segundo tubo transporta o vapor que foi produzido até a superfície, que gira a turbina, e ao girar a turbina produz energia elétrica. Então o processo é praticamente o mesmo das termoelétricas e nucleares, porque você absorve uma quantidade de calor para evaporar uma quantidade de água, e aí esse vapor de água passa pela turbina, faz a turbina girar e produzir calor. A diferença é que na termoelétrica você tem a queima do combustível fóssil para gerar esse calor, né, e evaporar a água. Na nuclear você tem a fissão do átomo de urânio, né, para gerar esse calor. E na geotérmica você evapora essa água através do calor das partes mais internas da Terra, né, através de uma tubulação. As vantagens seria a produção de energia elétrica por meio da conversão de energia geotérmica, ou seja, energia térmica, né, do calor, renovável e não polui, porque você só está absorvendo calor que não é utilizado para nada no núcleo da Terra, né, no interior da Terra. Então aquele calor está lá sendo produzido pelo núcleo e não é utilizado para nada, e aí o que eles pensaram? Utilizar esse calor, né, produzido pelo núcleo da Terra para poder evaporar essa água e aí gerar energia elétrica através da turbina. Beleza? Não depende de condições climáticas nenhuma, não depende de chuva, não depende de nível, não depende de altitude, de vento, de sol, não depende de nada. Só depende do calor que é produzido internamente pela Terra. Beleza? Os custos são bem baixos, né? Porque o maior custo aí vai ser cavar essa quantidade de 60 km de profundidade, basicamente, para poder colocar a tubulação. Depois você não tem custo nenhum, porque vai ficar captando calor, né, por muitos anos. Tranquilo? Uma desvantagem é que ela é pouco rentável, né? O custo de operação ele é baixo, mas para, por exemplo, cavar, né? E aí quando eu falei na vantagem que o custo é baixo, o custo de operação, né? Porque depois que você cavou, claro, para cavar esses 60 km você vai gastar um dinheiro bem grande, né? Você vai gastar muito, vai ser um gasto absurdo. Mas depois você só fica captando o calor pela tubulação. Então o gasto é alto quando você tem que construir essa usina geotérmica. Então, para construir a usina geotérmica, seria uma desvantagem, porque o custo de operação, né,
para poder construir, ele é bem caro. E produz pouca energia, né? Produz pouca energia, pode causar problema ao meio ambiente, como aumentar a temperatura do ambiente, já que você está furando e fazendo o calor lá do núcleo subir até a superfície da Terra. Então, você vai elevar essa temperatura da superfície terrestre, pelo menos ali naquela região onde você construiu a usina geotérmica, né? Fora a emissão de ácido sulfúrico. Beleza? Então, essas são as vantagens e desvantagens de uma usina geotérmica, que utiliza basicamente calor do núcleo da Terra. Aí está uma usina geotérmica, tá? Aí você tem essa fumaça sendo gerada através do aquecimento daquela água, né? Que libera um pouco de calor, né? Para não dar muita pressão. Você tem uma liberação de calor. E aí essa seria uma usina geotérmica. Você repara bem as tubulações ali, ó, que entram na superfície da Terra. Entra tubulação, sai tubulação, né? Para poder captar essa quantidade de calor e aquecer aquela água que vai evaporar e passar pela turbina. Tranquilo? A desvantagem de aumento de temperatura é justamente por essas fumaças brancas que estão saindo aí, ó, né? Que são fumaças com uma quantidade de massa de ar quente, né? Que vai aquecer o ambiente ali, né? O local. Tranquilo? A última usina, para a gente fechar, é a usina maremotriz. A usina maremotriz fala sobre a maré, né? Utilizar a maré, por isso o nome maré motriz, né? Ou seja, através da maré você vai ter uma produção de energia elétrica. E aí você tem, por exemplo, a Terra fazendo uma força gravitacional com a Lua, né? Então, em determinadas situações, em determinados períodos dos meses, do ano, você tem situações em que as marés estão mais altas e outras situações que as marés estão mais baixas, né? Então, quando você tem a maré mais alta, a maré mais baixa, essa diferença de maré tá alta e a maré tá baixa é quando você tem a proximidade da Lua em relação à Terra, né? Nós sabemos que a Terra e a Lua, elas fazem entre si uma força gravitacional, né? Uma chamada força de atração gravitacional, força gravidade, certo? Que uma faz na outra, a Terra faz na Terra, a Terra faz na Lua, né? A Terra faz na Lua e a Lua faz na Terra, essa força gravitacional. E aí, esse efeito que faz a maré subir e descer faz com que aquelas hastes se movam para cima e para baixo, né? E aí você tem, basicamente no desenho ali, ó, uma barragem que retém a água, né? E aí a maré sobe, então aumenta o nível da água ali dentro, onde está o nível de água no desenho, tá? E aí a maré tá, quando a maré tá alta, e às vezes ela tá alta, às vezes ela tá baixa. Essa água que acumula ali dentro, quando a maré tá alta, ela ganha uma energia potencial gravitacional grande, né? Porque quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Mais ou menos como é na hidrelétrica lá, que quanto mais alto, maior a energia gravitacional. E aí é acumulada, né? Fazendo girar uma turbina. Então, quando esse nível da água sobe, faz uma turbina girar, né? Basicamente o que ocorre com a hidrelétrica. Só que na hidrelétrica a água cai de uma represa, de uma altura, né? Desce, passando em alta velocidade para uma turbina. Isso fazendo a turbina girar. Isso na hidrelétrica. Na maremotriz, a água é acumulada ali dentro daquela haste, né? E ao subir o nível, faz com que uma turbina gire, né? Então esse nível sobe e desce, sobe e desce. Nesse subir e descer do nível da água, faz essa turbina girar. E aí o processo da turbina é aquele mesmo que a gente já estudou, por um processo eletromagnético, né? Então a energia das marés ele vai ser aproveitada também por hélices, também pode ser aproveitada por hélices parecidas com a usina eólica, né? Que se movem quando a água atinge, né? Então, quando a água atinge essas hélices, faz a hélice girar, né? E produzindo uma rotação na turbina, no motor, né? E daí vem a produção de energia elétrica, tá? O movimento das ondas também é usado para produzir energia elétrica, no caso ou das hélices ou desse nível de água que sobe e desce, fazendo a turbina girar, né? Então, basicamente é a movimentação da água, né? Movimentação da água pelo efeito das marés, por isso maré motriz, que faz o motor girar, produzindo energia elétrica. Tranquilo? É uma tecnologia nova, não muito utilizada, tá? Que transforma a energia de uma onda do mar, vamos dizer assim, em energia elétrica, né? Esse sistema,
porém causa problemas ambientais, porque essas hélices podem matar animais. Lembra das hélices da usina eólica, né? Que poderiam matar pássaros, né? Influenciar nos pássaros. Essas hélices, ao girar, pode matar alguns animais marinhos, né? E também tem muita corrosão, porque a água do mar ela é salgada, né? E aí vai causar corrosão nessas peças, fazendo com que tenha que trocar essas peças constantemente, né? E aí você aumenta o custo de manutenção. Então, é mais um tipo de usina de geração de energia elétrica, porém, com custo de manutenção alto pelas corrosões, né? Impactos ambientais seria matar alguns animais, tranquilo? A vantagem, por exemplo, seria produção de energia elétrica por uma energia limpa, né? Porque você não tem contaminação ali, você não tem produção de calor, você não tem despejando rejeitos no mar, né? Você não tem despejo de rejeito nenhum. Então, basicamente, poluição não teria, certo? É uma produção baixa de energia elétrica, pouco usada. Tranquilo? A maré motriz, para vocês verem a foto aí embaixo, ó, olha as hélices. Né? Você tem ali do lado esquerdo da foto umas hélices gigantescas, são hélices, aquelas partes brancas. A vermelha é a torre, as partes brancas são as hélices. Né? Então, quando o mar sobe, o nível do mar sobe, faz as hélices girar, quando ele desce, faz as hélices girar. Então, a movimentação do mar faz com que essas hélices girem, né? E do lado direito, aquelas peças amarelas, aqueles braços, né? Braço mecânico ali amarelos, aqueles que acumulam a movimentação deles em cima do nível do mar, né? Então, se o nível do mar subir, eles sobem, quando o nível do mar desce, eles descem. Então, quando as ondas ficam batendo ali naquelas pedras, fazem com que esse nível, que são como se fossem boias gigantes, tá? Eles sobem e descem. Isso pelo efeito da maré. Beleza? Então, o da hélice da esquerda ela gira ao subir da água, né? Ao subir e descer da água. E o da direita são boias que, quando a onda bate ali, faz a boia subir e descer. E aí, com essa movimentação dessas boias, né, e dessas hélices, fazem o gerador girar e produzir energia elétrica. Beleza? Então, basicamente, parecido também com as hidrelétricas, né? Fazendo o gerador girar e produzindo energia elétrica. Só que aqui através do mar, das ondas do mar, das marés. Por isso, maré motriz. Tranquilo? Então, como vocês já sabem, a física é linda. Espero que tenham gostado. Um abraço.